Olá, eu sou Juliana, estou muito feliz de me reunir com você aqui nesse momento. Quero agradecer ao Grupo Espírita Fraternidade GEAF por essa oportunidade de estarmos juntos, de pensarmos, de refletirmos sobre as nossas próprias vidas e especialmente de conhecermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e sobre a nossa doutrina espírita. Então, meus amigos, nos próximos minutos nós vamos refletir sobre o tema 7 do livro Contos e Apólogos, um livro que foi ditado pelo espírito Irmão X e que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Nesse livro, Humberto de Campos, por meio de várias histórias do cotidiano que poderiam ter acontecido e aconteceram com muitos de nós, nos faz refletir sobre a importância da vida, do Cristo e de seus ensinamentos e sobre a nossa própria existência. Então, nos próximos minutos, eu te convido para a reflexão sobre o tema 7, denominado A Ficha. E aí depois vamos aí pensar se já caiu a sua ficha? Eu tenho pensado se a minha ficha realmente caiu. Bom, meus amigos, mas antes de entrarmos então nesse estudo, nessa reflexão, eu convido a todos vocês aqui que estão comigo para fechar os olhos, se for possível, se sentir à vontade. Vamos serenar os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, agradecemos pelo dom da vida, pelas oportunidades de recomeço a cada manhã, a cada momento do nosso dia. Eu vos agradeço, Jesus, pelos inúmeros recursos que colocas em nossas mãos. Amado Mestre, dai-nos a sensibilidade para reconhecer as bênçãos de Deus Pai, coragem para corrigir os nossos equívocos e humildade para amar mais, julgar menos e servir melhor. Que esta reflexão, meu Jesus, inspirada pelos nossos bons amigos espirituais, seja mais que um exercício intelectual, mas seja um convite à transformação de nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, então nós vamos falar sobre a ficha desse livro publicado pela editora FEB, que é muito interessante, né? Denominado Contos e Apólogos. Antes, porém, de começar a te contar a história de João Mateus, eu queria fazer um exercício com vocês. Pense no seu dia de ontem. Pense nas suas 24 horas. Imagine que nesse momento você está deitando a cabeça no travesseiro e lembrando das últimas 24 horas. O que te importou nessas 24 horas? Deitado no travesseiro, na hora de dormir, as 24 horas te trariam um sono tranquilo? Risadas das boas coisas que aconteceram no dia? Ou é aquela angústia e aquela sensação de tanta coisa por fazer, tanta coisa que deixei de fazer? Qual seria ali o seu momento na hora de dormir? As alegrias do dia que passou, os sorrisos dados e recebidos, as palavras benditas, a saudade de um, o pensamento em outro, as tarefas cumpridas durante o dia, as tarefas que foram deixadas para depois. O que é que te importaria ao pensar nas suas últimas 24 horas? Você dormiria um sono tranquilo? Ou realmente a ansiedade e a preocupação com todos os afazeres do dia anterior e do dia seguinte
te perturbariam um pouco o sono. O que te importa durante o seu dia? O que realmente nos importa durante o dia? Bom, é mais ou menos sobre isso que há essa história no livro, no tema 7, a ficha. Então, no tema 7, a ficha, conta-se a história de João Mateus. João Mateus era um pregador espírita, um espírita primoroso, que estava completando 50 anos de idade. E ao completar 50 anos de idade, olhando para a esposa, para a família, para os filhos, convidou os amigos para essa data significativa, meio século de vida. Reuniu os amigos em casa, fez uma belíssima prece, agradecendo e reconhecendo tudo aquilo que tinha recebido em todos esses anos. A oportunidade de estar ali em sua casa, reunida com sua família, com seus amigos, em plena alegria. E João Mateus então celebra aquele dia da melhor forma. Despede-se dos seus amigos após aquela reunião e, muito feliz, antes de dormir, também fervorosamente agradece a Deus, a Jesus, por toda a sua existência. E é desse jeito, é nessa condição, que João Mateus vai dormir. E aí, quando João Mateus adormece, João Mateus tem um sonho curioso. Sonha que está às portas do paraíso. E que lá chegando, logo vê o portão aberto. Porém, de lá vem um amigo espiritual que o aborda logo na entrada. E esse amigo lhe diz: João Mateus, antes, para que não tenha nenhuma surpresa desagradável, que tal, antes de adentrar ao portão, dar uma olhada na sua ficha? Vamos, João Mateus? Vamos ler a sua ficha? Então, João Mateus, nesse sonho, aquele amigo espiritual abre-lhe a ficha. Me permitam, meus amigos, vou ler alguns trechos para vocês, vamos todos juntos aí, sobre a ficha de João Mateus. João Mateus, renascimento na Terra em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, o cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde todo o tempo, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite. Bom, nessa eu tô ali junto com João Mateus. Excelente apetite. João Mateus sempre em seguro ambiente doméstico, constante proteção espiritual. João Mateus nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio e trabalhou bastante. Casou-se aos 25, em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26 anos, presenciou, sem muita atenção, 672 missas. Aos 27 anos, transferiu-se para as fileiras espírita. Compareceu a 2.195 sessões do Espiritismo, todas sob a invocação do Senhor Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Polemista cauteloso, não é de muita polêmica. 4 filhos. Boa mesa em casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância com os vizinhos. E João Mateus, escutando aquilo tudo, abismado.
que precisão aquela sobre a sua pessoa. Continuou o amigo lendo a história de João Mateus. A ficha. João Mateus, refratário a qualquer mudança de hábitos. Nunca percebe se ofende o próximo, mas revela extrema suscetibilidade quando é ofendido. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o princípio da fraternidade. Sabe se defender com esmero sobre qualquer problema difícil, mas tem pouca tolerância para ajudar os problemas alheios. Bem, angariou nesse período respeitável patrimônio com o esforço do seu próprio trabalho honesto. Adquiriu um imóvel de 600 mil cruzeiros. Adquiriu esse imóvel e ainda possui importância em sua conta corrente de uns 300 mil cruzeiros. Mas para Jesus, que apareceu em sua frente, na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a sua vida 90 centavos. Para cooperar com Cristo, também ofereceu, assim, uns 12 cruzeiros em obras assistenciais. João Mateus, eu agora vou ler os seus débitos. E nessa hora, João Mateus acordou. Deve ter ficado tão espantado que até aquele momento, o que parecia uma narrativa de seus grandes méritos, já eram méritos um pouco questionáveis. O que será que viriam os débitos? E João Mateus acorda. João Mateus ficou tão impressionado com esse sonho dele à porta do paraíso, e na porta do paraíso com a própria ficha descrita em detalhes o que João Mateus fez durante os seus 50 anos, que João Mateus imediatamente começou a ligar para os seus amigos da noite anterior, que estavam com ele comemorando aniversário. E João Mateus, então, vira e fala: meus amigos, olha, tive um sonho curiosíssimo e hoje sou uma pessoa mudada. Este sonho me acordou para o que realmente importa. Porque não conheço os meus débitos, mas aquilo que eu pensava que eram créditos, me parecem não são tão créditos assim. Preciso melhorar-me, vou esforçar-me mais, estarei melhor na seara com Cristo. Vou fazer uma outra vida, mais atenção para minha esposa, para os meus filhos, mais dedicação efetiva. Não se trata de questão material. Se trata, sim, de maior dedicação no Evangelho de Jesus. É isso que eu vou fazer a partir de agora. Foi ótimo esse sonho. Me acordou para o que realmente importa. E assim ele narrou durante todo o dia o sonho curioso para seus amigos. Na noite seguinte, João Mateus, então, contrito, faz novamente sua oração antes de dormir, propondo-se, junto a Jesus e a espiritualidade amiga, que a partir daquele momento seria um outro João Mateus, com muito mais compreensão daquilo que veio efetivamente e deve efetivamente fazer sobre a terra. Pois é, João Mateus adormece e, para maior tristeza de seus familiares, João Mateus naquela noite tem um problema nas coronárias e vem a falecer. Esse é o conto de Humberto de Campos, a ficha. Nossa, Juliana, mas por favor, que conto mais trágico e fatalista. O que Humberto de Campos, o que o irmão X quis nos dizer com esse conto? Que podemos morrer a qualquer momento? Que estamos sempre em débito? Que medo é esse? Não, é claro que não, meus amigos. Esse conto para mim é um conto belíssimo. Mexeu de fato comigo e com a minha ficha. Sabe o que me lembrou esse conto? Me lembrou sobre pensarmos exatamente nesse sentido da reflexão anterior, que é o sentido que Jesus nos traz. Que importância estamos dando no nosso dia a dia? O que efetivamente importa? Será que estamos voltados muito para a matéria e as preocupações do dia a dia? É claro que temos e devemos cuidar das nossas preocupações, dos bens materiais,
dos nossos próximos, dos nossos deveres para com o trabalho profissional, para nós como estudantes, jovens, adultos ou mesmo já mais idosos, temos sim que nos preocupar com os nossos deveres materiais. Mas será que são esses os deveres materiais acima de qualquer coisa? O que nos traz, então, esse ensinamento, essa reflexão do livro Contos e Apólogos? Como está a nossa ficha? Aqui temos dado importância. O que temos feito sobre aquela nossa proposta do Evangelho de Jesus? Porque, de fato, nenhum de nós é dado saber o momento em que nós deixaremos essa vida material. Mas, Juliana, poxa vida, olha só, João Mateus estava naquele momento, ele falou que ia mudar e de repente ele morre. E aí vem a grande consolação que nós temos da doutrina espírita ou do ensinamento do próprio Cristo, desde 2000 anos atrás. O primeiro deles é que sabemos, a morte não existe. Enquanto estamos na matéria, todos os dias, a cada dia, Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita justiça, nos dá o dom da vida e o dom do recomeço. A cada dia, minha amiga e meu amigo, eu e você temos a oportunidade de escrever esse item, esse capítulo na nossa ficha. A cada dia, a cada manhã e durante todo o dia, nós podemos preencher a nossa ficha. E mais do que isso, e no momento em que formos retirados da matéria, em que morrermos, e o nosso espírito não morre nunca, nós estaremos como João Mateus, às portas da vida espiritual, podendo lá também refletir sobre o que fizemos aqui na Terra e o que poderemos fazer na vida espiritual e nas outras e próximas vidas que teremos a chance de continuar nos desenvolvendo, de continuar vivendo em busca desse progresso, dessa felicidade e dessa proximidade com o mundo espiritual. Esse conto me lembrou muito uma música que traduz bem o ensinamento de Jesus, né? E qual é o principal mandamento que Jesus nos coloca aqui para essa existência? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que mais importa no nosso dia e na nossa existência para Deus, segundo o próprio Evangelho de Jesus, se resume a este mandamento: amar, amar e amar. Todas as outras coisas são secundárias. E se nós conseguirmos, nesse propósito diário, a cada recomeço, amar ao outro como nos amamos, e isso é interessante porque a gente tem que lembrar que é preciso amar ao próximo como a si mesmo. Então é preciso nos amar e viver essa vida de amor conforme o Evangelho de Jesus. É muito interessante quando a gente pensa, então, sobre a ficha, sobre a nossa incerteza do momento que partiremos desta vida ou do momento que aqueles que amamos também deixarão essa vida material. E aí, não é tão interessante porque me parece, pelo menos a mim, que a morte é sempre aquela que me sacoleja e me faz olhar com muito mais amor para a vida, para pensar do que vale a pena, porque é sobre isso. Se soubéssemos que hoje é dado o último dia, o que é que você faria? Ia cuidar da reunião de trabalho, ia consertar o carro, ia trocar a lâmpada do chuveiro, ia estudar para a prova?
o que é que a gente faria? Bom, eu penso que eu iria amar muito mais e querer estar com aqueles que eu amo. Por isso que às vezes a separação da morte do corpo físico é uma separação tão dolorosa, porque nos separa daqueles que amamos. Então, meus amigos e minhas amigas, esse conto, ele é belíssimo para nos lembrar que a cada dia a gente pode escrever a nossa ficha e que a gente tem que olhar com muita importância, com muita atenção para o que realmente importa nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E isso nos traz ao Evangelho, no capítulo 10, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala a São Mateus: antes de agradar a Deus, antes de fazer as suas oferendas, volta e reconcilia-te com teu irmão. E esse volta e reconcilia-te com teu irmão é sobre isso. É sobre amar. Porque não adianta a gente fazer contemplações, exercícios filosóficos e intelectuais, trabalhos materiais, porque o verdadeiro sentido da nossa existência é esse sentido que o Cristo nos mostrou na sua condição máxima de amar independente daquilo que o outro nos faça, daquilo que o outro compreenda ou não compreenda. E que nesse exercício de amor a gente vai escrevendo a própria ficha e encontrando a própria felicidade. Eu gosto muito também da questão 642 do Livro dos Espíritos. Como nós todos sabemos, o Livro dos Espíritos, ele foi um livro que Allan Kardec, também codificou, onde várias perguntas foram feitas para a própria espiritualidade, inclusive o Espírito da Verdade, para o próprio Jesus Cristo. E ele foi nos traduzindo, nos ensinando novamente aquilo que ele já havia dito e tinha sido transcrito em seus evangelhos. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, é feita uma pergunta dizendo o seguinte: basta fazer o bem para agradar a Deus? E aí a resposta, meu amigo, é muito clara: não. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem que não pratique o mal, que não pratique o mal, aí fala assim: não. É preciso fazer o bem. E não podemos também nos omitir para fazer o bem. É assim que preenchemos a nossa ficha com o que há de realmente importante e verdadeiro nessa existência. Por isso esse conto, para mim, ele foi muito interessante, porque muda completamente a minha perspectiva se por alguns minutos me fosse dado o direito de conhecer quantas horas ou quantos dias eu teria aqui na Terra. Mais do que nunca, eu pensaria e colocaria as coisas materiais e as preocupações na sua devida importância, na sua menor importância, e colocaria de fato o que mais importa para minha existência e para minha alegria, que é de fato estar no exercício do amor e na presença amorosa daqueles que comigo compartilham a caminhada. Então, eu gosto muito de pensar que a nossa ficha, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme está no Livro dos Espíritos e na nossa experiência do dia a dia,
no exemplo que Jesus nos trouxe, que a nossa ficha pode ser preenchida a cada dia, a cada momento, e que esse almejado lugar no paraíso, que esse almejado lugar nas bodas com Jesus, que neste lugar próximo à espiritualidade amiga, um lugar de verdadeira alegria e paz, onde as mazelas do dia a dia se tornam distantes, essa ficha, esse caminho a ser construído para alcançarmos esse progresso desejado e essa felicidade, essa alegria prometida pelo Cristo, ela depende de nós, do nosso dia a dia, do nosso comportamento. E que é maravilhoso o dom da vida, que a cada dia, a cada momento, nos é dado. Por isso, meus amigos, vamos aproveitar todos os nossos dias, todas as nossas noites, junto com Jesus. Temos esse amigo espiritual ao nosso lado, a quem chamamos de anjo da guarda, ou o nome que você preferir. Temos esse mentor amoroso que ao nosso lado nos ajuda na existência. Vamos juntos então, com a força da espiritualidade amiga e com o nosso desejo de ser feliz, escrever a própria ficha com o Evangelho de Jesus. Vamos juntos aproveitar a cada amanhecer. E assim também, como ensinado por nosso querido Mestre Jesus, que ao despertar, possamos então agradecer esse momento renovado da existência. E ao deitar, antes de descansarmos o nosso corpo físico e estarmos em sonho, não é? Com os nossos amigos espirituais, agradecer a Deus por mais um dia e vivenciar aquela noite no aprendizado com a espiritualidade amiga. É essa reflexão que eu coloco para vocês, né? E aí falando, né, de uma música, então, né? Dessa música que toca muito aí, junto com essa reflexão da ficha. Gosto muito de lembrar essa música inspirada aí para mim do Renato Russo, alguns já devem conhecer. Foi muito famosa desde 1989 e ainda hoje é cantada. Esse trecho que resume bem a ideia do Evangelho. Não vou cantar, não, vou poupar vocês dessa tragédia. Eu vou só recitar o pedacinho da música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então, o amanhã que nos é dado todo dia nessa vida material, e sabemos que a vida não se encerra aqui, nós teremos um amanhã na vida espiritual, mas que saibamos, com a sabedoria do Evangelho de Jesus, aproveitar todas as nossas manhãs para escrevermos durante as nossas 24 horas a nossa ficha. É isso, meus amigos. Agradeço a vocês por esse momento aí juntos. Agradeço mais uma vez ao Grupo Espírita Fraternidade, a todos os amigos do GEAF, e que possamos juntos sempre estarmos aí na busca do nosso melhoramento e do nosso progresso com o Evangelho de Jesus. Um abraço.